Olha, semana passada a gente chamou o Vitor Miranda de Araújo, que é psicólogo, para falar sobre relacionamentos abusivos. E a gente recebeu muito WhatsApp, principalmente mulheres, viu, Vitor? Mandaram um WhatsApp pra gente, com dúvidas, né, se estava vivendo num relacionamento abusivo. Hoje eu convidei ele de volta pra gente tirar todas as dúvidas. Manda o WhatsApp pra gente, tá? 991-765602. Estou esperando seu WhatsApp pra gente tentar te ajudar aí em casa. Seja você homem ou mulher. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Obrigada por ter vindo novamente, viu? Eu que agradeço o convite. Vamos recapitular um pouquinho do que a gente falou na semana passada sobre os relacionamentos abusivos. Você falou que tem 3 tipos de abusos. Foi isso, né? Isso. Na verdade, a gente classifica mais ou menos nesses 3, né? Que é o abuso físico, que é aquele que é mais visível até, né? Mais evidente. O abuso econômico, que tem a ver com a exploração da questão econômica para dominação, né? E o abuso psicológico, que aí causa vários problemas, inclusive de psicopatologia, né? De depressão, ansiedade. É possível evitar o envolvimento num relacionamento abusivo? Fernanda, eu costumo pensar o seguinte: se a gente tiver algumas habilidades psicológicas, digamos assim, a gente tem a menor probabilidade de se envolver num relacionamento abusivo. Primeiro, autoconhecimento, você saber seus próprios limites, você saber seus valores e o que é que você quer do seu relacionamento. Né? A autoconfiança e a autoestima, que é você gostar de você e confiar que você pode fazer o que você faz. E o que a gente chama de assertividade. Assertividade é basicamente você conseguir impor suas vontades, impor não no sentido de ser agressivo, nada assim, mas conseguir colocar seus limites e expor suas necessidades de forma adequada, colocando os limites também no relacionamento com o outro, né? Vitor, a Natália, aqui de Londrina, mandou uma mensagem no nosso WhatsApp dizendo o seguinte: ela é casada há 3 anos e o marido morre de ciúmes e ela não pode nem olhar para o lado nesses 3 anos. É, de certa forma, um relacionamento abusivo quando o homem faz isso com a mulher? Fernanda, o ciúmes é um dos sinais que podem fazer a gente abrir o olho aí, né? O ciúme excessivo. Principalmente esse ciúme excessivo, se coloca o impedimento de conversar com outras pessoas, o impedimento de olhar para o lado, de sair na rua, né? Esse tipo de coisa é um sinal de alerta, sim. Agora, é possível transformar um relacionamento abusivo num relacionamento saudável, por exemplo? Eu acho delicado a gente falar de transformação. O que a gente pode pensar é que alguns relacionamentos, eles têm algumas características de um relacionamento abusivo. Todos nós, a gente pode cometer pequenos abusos nos nossos relacionamentos, né? Então, um ciúme excessivo aqui, ou até, às vezes, uma briga um pouquinho mais efusiva, né? Mas um relacionamento, quando ele se torna abusivo, de fato, quando ele apresenta um padrão de dominação, onde um sempre coloca o outro para baixo, onde um sempre domina o outro, então acho complicado a gente falar disso, principalmente porque isso pode servir de argumento para o abusador, né? Entendi. Então vamos transformar nosso relacionamento, e como a gente falou semana passada, ele usa de alguns artifícios que falar de relacionamento, de transformar esse relacionamento, eu acho complicado. Entendi. Acho mais útil a gente pensar em impedir que o relacionamento se torne abusivo. E aí com aquelas habilidades que eu falei, né? Principalmente a assertividade. Se você começa a barrar os abusos desde o início, o abusador, quem tem padrão abusador, primeiro que não vai conseguir se manter nesse relacionamento se a pessoa é assertiva desde o início. Entendi. Se ele não tiver um padrão bem instituído, né? Se ele ainda não for um abusador de fato, provavelmente essa assertividade vai segurar e vai impedir que ele comece a cometer abusos mais fortes. Mas e se a pessoa já está vivendo num relacionamento abusivo, Vitor, e gosta da outra, ama, não quer largar, quer que mude, é possível? Eu teria um pouco de cuidado para falar isso, justamente pelo que eu acabei de falar, né? Depende de pessoa para pessoa, o abusador tem que querer também, aceitar um tratamento psicológico, enfim. Isso, o abusador também tem que se dar conta de que ele está cometendo abusos, né? E aí procurar ajuda. Uma psicoterapia de casal pode ser funcional até para identificar o que é um relacionamento abusivo ou só tem algum probleminha ali, né? E a própria psicoterapia individual também pode ajudar, tanto a vítima quanto o abusador, né?
Ó, tem mais uma dúvida aqui no nosso WhatsApp, chegou agora. Ela disse o seguinte: quando eu saio com meu marido, fico sempre com receio em ambiente em que vai haver homens, pois ele é extremamente ciumento e se eu olhar para um lugar, ele já acha que eu estou olhando para um homem. É complicado isso, porque a mulher se vê numa situação de que ela já não tem nem vontade mais de sair, com medo do marido achar que ela está olhando para algum homem, né? Exatamente. Então, é parecido com aquela questão da outra telespectadora, a Natália, né? Que é um ciúme excessivo que coloca ela refém, inclusive, de para onde ela pode olhar. Né? Isso aí também é um sinal que esse relacionamento pode estar encaminhando aí para uma dificuldade maior, né? Então já começa a barrar desde já, né? Isso. Não, olha, poxa, eu tô olhando aqui para a televisão que tá, ou eu tô olhando aqui para o prato bonito que está na outra mesa, não tem nada a ver, né? Então já barra isso desde o início para que isso não se prolongue e não se agrave. E olhar é uma coisa tão natural, né? Agora, se olhar com desejo é uma coisa. Passou, olhou, porque passou. A gente não é cega, não é verdade? E às vezes você está olhando para outro lugar, de fato, exatamente, né? Não tem. E a pessoa porquê. fica ali te analisando, vendo para onde está indo o seu olhar, né? Sim. Complicado. Agora, as consequências psicológicas de um relacionamento abusivo, Vitor? Então, o que a gente vê bastante são padrões de ansiedade, justamente por isso. Se eu não posso nem olhar para o lado, o quão ansioso eu fico, né? Pode vir punição o tempo todo, pode vir porrada psicológica ou física o tempo todo, então independente do que eu faça. E aí também a depressão, porque muitas vezes essas vítimas começam a ter uma restrição do que ela pode fazer na vida dela, e isso pode aí levar a um quadro de depressão, por exemplo. Né? Fora a baixa autoestima, a inassertividade que o próprio relacionamento abusivo pode causar, né? Ó, tá chegando mais dúvidas aqui. A namorada do meu filho teve um erro de digitação aqui, ele não pode nem olhar para o lado. Eu acho que, no caso, é a mulher, namorada do filho dele, que é muito ciumenta e não deixa o filho olhar para o lado. Aqui tem mais uma. Meu namorado quer ficar na rua de madrugada bebendo com os amigos e eu não posso ficar nem no portão. E ele fica no bar com os amigos, onde ficam muitas meninas dançando bem vulgarmente. Isso é um relacionamento abusivo. Ele pode e ela não? Isso é um sinal bem grave. Existe aí uma descompensação, né? Um desequilíbrio nos direitos, no que um pode, do que o outro não pode. E isso aí é um sinal bem claro de que isso pode ser um relacionamento abusivo. Olha, a Amanda também mandou: Fernanda, eu fui abusada por meu marido quando ele chegava bêbado. Hoje sou largada dele e tenho um pouco de medo em entrar em outro relacionamento. Ele chegava bêbado e achava que eu estava com outro homem em casa. A Amanda, ela acabou ficando com um trauma aí, né, Vitor? Isso é interessante de falar, Fernanda, porque muitas vezes as mulheres, as pessoas acham que por estarem casadas, elas têm obrigações, inclusive sexuais, né, com seus maridos, com seus parceiros. E às vezes existe problemas de estupro, inclusive, dentro do próprio casamento, né? Desculpa, ela falou... No caso da Amanda, ela teria que procurar uma ajuda, porque ela tem medo de se relacionar novamente. Para os novos relacionamentos, seria interessante ela procurar uma ajuda psicológica, sim. Precisa, viu, minha linda Amanda? Procura aí. Vitor, adorei, super esclarecedor. Muito obrigada, viu? Obrigado, Fernanda.